Eu sei que a gente tá com raiva de muita coisa, triste pra caramba, com ódio e nojo de tantas e tantas situações, mas são vários e vários assuntos que eu gostaria de colocar no ar, porém só posso colocar um por vez. Então, nesta quinta-feira, no primeiro vídeo após o pós-jogo do pior dia de nossa história esportiva, eu escolhi falar de alguém que não falou ontem e que deveria ter falado. Marcelo Fernandes. Eu quero pontuar que o Odair Hellmann fez um trabalho porco, Paulo Turra fez um trabalho mais do que porco, Diego Aguirre continuou neste nível daí para baixo. Mas, apesar de alguns jogos invictos e de fato de ter dado uma sobrevida ao Santos, o trabalho de Marcelo Fernandes, no fim das contas, culminou em um rebaixamento, foi encerrado com 3 derrotas seguidas, teve um 7-1 no caminho. A defesa continuou pífia, o saldo de gols só explodiu de vez, e o ataque, que já não produzia, continuou sem produzir. Então o mínimo que eu esperava do técnico, que eu tenho muita fé que não continuará para 2024, é que ele colocasse a cara na coletiva pós-jogo, como é de costume, como é inclusive obrigação pelo regulamento dos torneios no Brasil. O técnico tem que ir à coletiva pós-jogo. Aliás, é importante pontuar que eles, os jogadores, enfim, não dão mais entrevistas porque o clube os blinda. O clube também é responsável pelo sumiço dos infelizes que nos causaram essa dor. Eu até recebi no Instagram de um menino esses dias: Pô, Noronha, por que você não faz um podcast em que você entrevistaria o técnico, os jogadores, funcionários do clube? Porque o Santos blinda a gente. O Santos não deixa ninguém ser entrevistado. É só na fase boa. É que a fase boa do Santos é raríssima, né? Mas quando o Marcelo fez o seu tour por outros canais, porque no meu e no Resenha ele não apareceu. Teve convite, pedimos para assessoria, não, lá não apareceu. Era só quando estava vencendo. Perdeu um jogo, empatou um outro, eles não aparecem em lugar nenhum. Então, como ele não foi à coletiva ontem, eu trarei aqui perguntas que eu gostaria que este péssimo treinador respondesse. Não tem ordem de preferência, eu devo ter esquecido várias, são apenas questões que estão na minha cabeça há algumas semanas, com o trabalho deste camarada, do amigão dos jogadores, outras que surgiram ontem, enfim, eu só saí anotando no meu caderninho de qualquer jeito, com a minha letra horrível, e vou ler agora. A primeira, claro, é por que ele não deu coletiva após Santos 1 Fortaleza 2. Por que ele foi medroso e não apareceu na sala de imprensa da Vila Belmiro? Por que só Galo, Alexandre Galo, diretor de futebol, sei lá que cargo que ele tem, apareceu? Por quê? Porque em outras entrevistas o Marcelo estava lá, todo pimpão, muitas vezes bravo com repórteres, dando a impressão de que estava irritado com alguns questionamentos. Nas vitórias ele deu o coletivo em todas. Derrotas, algumas, sempre mais curtas, principalmente nas derrotas fora de casa porque tem menos jornalista. Mas ontem, que estaria cheia a coletiva, ele não apareceu. Gostaria de saber por quê. Outra questão, como eu falei para vocês, não tem ordem específica, são coisas que eu fui lembrando e anotando. Por que o Morelos recebeu menos chances que o Maxi Silveira? E explico o porquê da questão antes que você pense, porque ele estava lesionado. Recebi a informação de que mesmo antes do jogo contra o Botafogo, ele só viajou para o jogo contra o Atlético Paranaense, ele já estava disponível. E o Maxi, que não fez exatamente muita coisa além da assistência no jogo contra o Palmeiras, continuou ganhando chance, até chutar fofo, como chutou ontem, um lance que ele recebe na esquerda, ganha na corrida, leva a bola, vai chutar e sai um chutinho fofo. 0 gols com a camisa do Santos, inclusive. Por que o Morelos, que ganha mais, é melhor, pelo menos supostamente, foi buscado lá na Europa, na Escócia, e não no banco no México, não recebeu oportunidade neste jogo decisivo, e o Maxi sim, como recebeu em basicamente todos os jogos, mesmo não produzindo nada. E eu tenho essa pergunta na cabeça também, não só pela informação de que o Morelos poderia ter jogado, como por uma coisa que eu mesmo perguntei ao Marcelo depois do jogo contra o Corinthians, na coletiva lá em Itaquera,
que eu perguntei sobre o Maxi, que no momento estava merecendo até chances. E aí ele fez questão de, no meio da questão da pergunta, da resposta dele, falar o seguinte: eu que lancei, eu coloquei em campo. Grande coisa. Que orgulho, hein? Poxa vida. Sobre outro atacante de lado, Patati. Por que o coitado do Patati? Quem me acompanha nos vídeos sobre 20 sabe, não acho nada demais. Não sou fã. Torço para que melhore, claro, mas não acho que seja solucionador de problemas. Mas por que o Patati, se ele ganhou chances, só entrou em situação calamitosa? Eu fui atrás dos momentos em que o Marcelo colocou o Patati em campo. Ele colocou contra o Fortaleza, o Santos estava perdendo já. Estava empatando em 1-1, mas estava sendo rebaixado com o placar. O Vasco estava 2-1. Contra o Fluminense já estava 3-0 pro Flu. Aí entrou o Patati. Contra o Botafogo ele entrou com 1-0 pro Botafogo, ou seja, entrou no drama. E contra o Bragantino ele entrou, estava 3-0. Por que ele só entrou em furada? Por que ele só entrou em situação calamitosa? Por que ele não entrou numa situação mais tranquila para falar, hoje está de boa, entra aí? Eu acho muito curiosa essa opção por queimar os meninos. Lembrando que foi o Marcelo que colocou o Patati pela primeira vez no profissional ano passado, na Copa do Brasil, quando o Santos precisava virar aquele 4-0 sofrido com Bustos. Outra questão, eu não acho que a base tenha tantos nomes assim para que a gente pense em colocá-los, mas tem dois, pelo menos a mais. O primeiro entrou em campo ontem, o Jair. Por que o Jair só foi receber chance agora? Em 20 minutos, 30 minutos em campo, não lembro quantos minutos ele jogou, ele mostrou mais talento, boa condição física, melhor passe, drible, poder de armação, qualquer um dos outros zagueiros. Qualquer um, eu tô incluindo o Joaquim, tá? Tô incluindo o Joaquim, que não jogou ontem, coitado, é um dos menos culpados nisso aí. No brasileiro, no Paulista ele teve culpa. O Ituano sabe bem. Por que o Jair não recebeu tanta chance? Se quando foi acionado, se mostrou inteiro fisicamente, e se podia ser acionado no jogo mais desesperador, não era bom ter dado minutos antes? E o outro da base é o Miguelito. Eu não sei se tá bem, se não tá, pouco me importa. Mas o Santos não tem meia, só tem a naba do Lucas Lima, horroroso. O outro é o Luan Dias, horroroso. Pelo menos com esse aí o Marcelo sumiu. Por que o Miguelito não foi acionado se o Patati foi também no drama? Não dava para os dois, mais o Jair, em qualquer momento de um pouquinho mais de tranquilidade terem sido aproveitados? Fica a questão. Por que, Marcelo Fernandes, o Marcos Leonardo virou banco só na penúltima rodada? Eu nem tô defendendo que ele virasse banco antes, nem tô defendendo que virasse depois, nem tô defendendo que fosse titular, não tô defendendo nada no Marcos, não é isso. A minha questão é a seguinte: como você altera o time nesse nível, né? É um peso essa alteração, só na penúltima rodada? Olha, tá tudo bem, na penúltima rodada do campeonato nós vamos mudar o centroavante titular do campeonato inteiro. Na penúltima rodada, com o time precisando pontuar, e não pontuou mais até o fim, né? Eu realmente sei lá o que pensar. Por que, Marcelo Fernandes, você celebrou os empates contra Cuiabá e São Paulo em casa? Está na internet, eu estava presente nas coletivas, mas elas estão na internet, é só procurar no Santos TV. Ele afirmando que estava tudo bem empatar com São Paulo e Cuiabá em casa, porque os pontos contra Flamengo, Palmeiras, sei lá qual era o jogo anterior do São Paulo, haviam descontado essa situação. Contra o Cuiabá eu lembro especificamente, ganhamos fora do Flamengo, empatamos em casa contra o Cuiabá, se fosse inverso estava todo mundo feliz. Se arrepende de tais declarações? Porque sua conta não bateu. O Santos não fez 45 pontos. O Santos morreu com 43. E você ajudou a matar. Eu sou ruim em matemática, mas essa eu sei que eu acertei. Você, pelo jeito, não é bom e nem acertou. Em todas as coletivas após o 7-1, você veio com aquele clichê porque estava todo mundo se matando em campo. Os meninos correm, todo mundo adulto, mas os meninos, eles correm, se matam em campo. Mataram a gente, né, ontem. Mas desde o 7-1, você não perdia, e perdeu 3 seguidas e sumiu. Quando ficou alguns jogos invictos, sem pontuar muito, porque tinha muito empate, você aparecia. Aí perdeu 3 seguidas, o time foi rebaixado, você sumiu. Curiosa essa postura, por quê? Se arrepende de ser um amigão, Marcelo? Ou pra você tá tudo bem? Você é um amigão do elenco. Deu certo? Você vai mudar sua postura? Você vai ser um trabalhador melhor, mais capacitado? Ou vai continuar na base da amizade? Questionamento. Valeu a pena os meninos correrem? Porque o grupo tá focado. Tá calor! Dane-se o calor. Os meninos estão correndo. Ontem tava calor mesmo.
Ninguém correu. Porque correr... O Bolt corre, o Bolt não vai jogar bola. Já viram o Bolt jogando bola? Horroroso. Correr é fácil. É difícil jogar bola. Correr certo. Por que, Marcelo, você só deu entrevista na fase boa? Entrevista não coletiva, entrevista em lugares por aí. Porque é muito fácil ir onde você vai ser paparicado e não cobrado, com o time vencendo e não empatando ou perdendo. Repito, falei isso no resenha, já falei aqui de novo. Pode estar pistola comigo, eu sou profissional. Se você sentar na bancada no resenha, eu vou sentar na banca ao lado, não precisa nem me cumprimentar. Pode sentar, se quiser eu sou educado, eu vou estender a mão. Você senta na bancada, onde os candidatos a presidente estão sentando, por exemplo, o Edu de um lado, eu do outro, a gente conversa, eu faço perguntas, você responde. Gostaria muito que isso acontecesse. Reitero o convite pela quadrilhonésima vez. Por que em diversas coletivas você ficou bravo com questionamentos super válidos de jornalistas? Vou me usar como exemplo para não jogar nas costas de ninguém. Mas, por exemplo, quando eu questionei sobre o Lucas Lima, você fez um super discurso defendendo o Lucas Lima. Aliás, eu vou citar, sim, porque no jogo anterior, o Felipe Camargo perguntou sobre o Jean Lucas, o Giovanni perguntou sobre o Furt, e ficou bravíssimo o Marcelo Fernandes com essas questões. Vocês estão apontando culpados, ninguém apontou, perguntamos sobre jogadores. Eles perguntaram assim como tinha perguntado o Lucas Lima. O Jean Lucas não fez nada e chutou o chão no último jogo. O Furt, que todo mundo cobrava ser titular, não era até essa pergunta sair e você mudou. E o Lucas Lima você tirou do banco após defendê-lo espalhafatosamente no meu questionamento. Por que você reagiu a essas questões, essas perguntas? Então não eram absurdas. Porque se te perguntaram do Lucas Lima, ele foi pro banco no jogo seguinte. Se te perguntaram do Furt no banco, ele foi titular no jogo seguinte, é porque esses questionamentos tinham certa razão. E por fim, por quê? Depois de um 7-1, sem ser questionado, porque eu estava na coletiva e ninguém tinha feito essa pergunta, você defendeu veementemente o goleiro reserva, o pior goleiro da história do Santos. E por que, depois de defendê-lo veementemente, ele sumiu do banco de reservas? Sem anúncio de lesão, teve aquela no jogo antes do Corinthians, que eu não lembro qual foi, Curitiba, que ele não foi ao banco, falaram que era lesão, beleza. Desde então ele sumiu do banco, nos últimos 5 jogos, pelo menos ele não foi ao banco, o Diógenes foi. E o Santos não anunciou lesão, não deu justificativa, nem nada. Por que você defendeu veementemente alguém que você cortaria do banco nas partidas seguintes? Eu espero que você deixe o clube definitivamente. No fim das contas, eu tentei, eu falei em evolução, eu fiz diversos vídeos táticos, mas você não é técnico para o Santos.